Então, vamos de novo aqui dentro do Fala Sério, né? Umas coisas que a gente escuta ou que nós lemos e que fica assim aquela dúvida imensa, né? E aí? E aí, o que fazer agora? Uma das coisas que eu quero colocar hoje é sobre o tal do armamento. Eu vi em um canal que eu acompanho, católico, por causa não só das celebrações das missas, mas também de momentos de palestras, de espiritualidade, e que uma das propagandas era com relação, vamos ser bem diretos, né? Uma campanha contra o candidato à reeleição da presidência do nosso país pela questão do armamento. Já comentei com vocês que foram anos, né, da minha caminhada de trabalho na área social. E na época, quando surgiu a proposta do desarmamento, lá estava eu participando destas discussões, como tantas outras discussões. E uma das coisas colocadas por todos nós, e fui uma dessas pessoas, né, na articulação das dúvidas e tudo mais, era sobre o desarmamento realmente de todas as pessoas serem desarmadas. E aí eu estava colocando diretamente o crime organizado, os traficantes e companhia limitada, né? Porque quando você trabalha no social com clientelas em situações diversas de violência, é claro que a arma, e não é só a arma de fogo, nós temos a arma branca e tantos outros meios, né, que são utilizados, inclusive a própria violência física, e que pode levar o outro à morte, dentro, né, desse contexto. E aí não é só na carência, tá? Eu já falei para vocês que trabalhando na causa criança e adolescente, eu tive situações de crianças e adolescentes de classe média alta, com situações muito mais tenebrosas do que aquela meninada que era de rua, que era de favela, tá? Então, nós temos que parar com isso, assim, de ficar separando, como se fosse separando o joio do trigo, porque nós temos que separar o joio do trigo, mas esse tipo de separação não é nem a separação do joio do trigo, é você querer manter certas pessoas num posicionamento sem dar oportunidade delas crescerem, de serem diferentes, e vangloriando um outro lado que também tem os mesmos erros e defeitos daquela outra classe que você não gosta, né, que você não admite que exista na sociedade. Então, esses tipos de separações são ridículas. E aqui eu estou colocando, né, referente a uma emissora televisiva, que existem várias outras igrejas, não são só as católicas, e que de repente tivesse cuidado nesse sentido de falar contra as armas. Porque na época, quando foi discutido, a pergunta maior é se realmente seriam desarmados os bandidos. Veja, após o tal projeto do desarmamento, levei ainda um pouco mais de uma década trabalhando no social. E realmente, pessoas foram desarmadas, menos o crime organizado. Havia momentos que a meninada chegava e dizia assim: olha, dona Mônica, hoje a senhora não desce na comunidade, ou então se descer a partir de tal horário porque está chegando coisa na comunidade. E eu dizia: nossa, está chegando muita droga, e eles riam: não, dessa vez são armas. E havia os sinais, porque eles têm os tipos de sinais para avisar que alguma coisa diferente chegou na comunidade e chamar a atenção de outros para irem até lá, pegar o tal do bagulho, né? Então, o armamento nessas comunidades nunca pararam. Nunca, não houve desarmamento. E aí a gente vê um outro candidato que teve oportunidade, no período que esteve na presidência deste país, de fazer uma diferença, e pelo contrário, foi um governo que vi crescer mais e mais a questão do crime organizado, vi crescer mais e mais as facilidades do armamento na mão deles e de qualidade, né?
Então, assim, a tal da foice, o martelo, que uns gritam, somos contra as armas, as tais foices e martelos não deixaram de estar na mão de certos elementos e que são, sim, um exército muito forte. Nós temos um exército que todo mundo fala assim, não queremos intervenção, não queremos golpe. Uau, então fica a minha pergunta no ar. E o golpe do armamento que nós estamos sofrendo desde que houve um projeto de desarmamento da população brasileira. Então, quem foram os desarmados? Nós, os inocentes, tentando nos proteger? E aí fala assim, porque houve... Sim, realmente, são vários tipos de tragédias que aconteceram e estão acontecendo e vão continuar acontecendo por causa de uma arma, de repente uma criança que pega uma arma, do pai ou da mãe, um adolescente, sempre vai acontecer, porque sempre aconteceu. Mas o que nós estamos agora colocando aqui é uma situação muito mais agravante. É uma questão de história e geografia, porque as pessoas têm que conhecer a história no seu tempo e no seu espaço, e por isso tem que ter a geografia. Eu tenho que entender o contexto das coisas. E aí, quando nós olhamos o que houve em tantas outras fases, momentos da vida do ser humano na Terra, a gente vê que onde ele foi totalmente escravizado, foi bem naquele momento em que ele não tinha direito de levantar uma arma, de fazer nada. Mas alguém levantava contra ele, alguém apontava a arma para ele, alguém cometia um crime contra ele. Então, é uma coisa assim ridícula, eu repito, e aqui eu falo como uma cristã, uma católica consciente, sim, consciente porque eu sou praticante, eu estudo, eu leio, eu busco esse conhecimento, né? E não fora da igreja, em primeiro lugar eu busco dentro dela. Mas existem também os outros locais das atividades de trabalho que faz a gente levar uma reflexão. Então, o cuidado da igreja, de repente, nesse posicionamento de dizer que faz uma política social, coitadinho do pobre, não sei o quê, sendo que muitas dessas organizações, eu já falei uma vez e torno a repetir, ganham dinheiro para manter aquele coitadinho de sempre. E aí, volto a repetir, nós temos lá no Antigo Testamento passagem que Deus fala que os pobres sempre havereis de ter, mas os pobres que o outro ser humano coloca na pobreza, que prefere ver ele escravizado, sempre como um coitadinho para ganhar alguma coisa em cima dele. E aí eu chamo a atenção muito dessas instituições. O quanto estão fazendo realmente, a exemplo de Jesus, a missão de evangelizar, porque na evangelização de Jesus, ele ia assim junto ao pecador, ao que precisava. Mas ele evangelizava para que houvesse um coração contrito e mudança de vida, para que houvesse transformações. Essa é a verdadeira conversão. Ontem mesmo nós lembramos São Mateus. E quem era Mateus? Mateus era um cobrador de imposto. Mateus era um corrupto da época de Jesus, era um corrupto, como a gente está vendo um corrupto atualmente e que muitos passam a mão na cabeça dele, só que houve uma diferença com Mateus. Mateus teve um coração contrito e fez uma mudança de vida, essa mudança confirmada mais ainda após a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Tanto que ele foi um apóstolo decapitado, ou seja, cabeça cortada fora. Não teve vergonha de evangelizar, inclusive de mudar, fazer a mudança de vida daqueles que andavam da mesma forma errada que ele já tinha andado. Coisa diferente que a gente vê de alguns corruptos atuais, que tem muitos sacerdotes e pastores passando a mão na cabeça, mas essas pessoas não têm coração contrito e não estão fazendo mudança de vida. Então, nós temos que ter essa atenção do que é fazer algo a exemplo de Jesus, o que é esse ide em missão a exemplo de Jesus. E aí nós temos, sim, muitas dessas instituições, infelizmente, fazendo como houve em tantas outras épocas da história da humanidade, o outro como escravo. Porque Jesus, eu repito e já falei aqui várias vezes e torno a repetir, quando ele fala o Espírito lá no Sermão da Montanha, o pobre de Espírito,
É aquele ser humano que alcança a humildade de reconhecer que realmente ele é pó, que ele não é nada, que do pó ele veio, ao pó ele voltará, e que ele tem que cuidar muito da sua espiritualidade, que é a sua alma, que é ter a sua parte espiritual junto com a sua alma, porque é isso que vai ser elevado, é isso que tem que transcender e chegar à morada eterna. Isso aqui, ó, é uma roupa, que pode ser que com a graça de Jesus na ressurreição a gente vista ela novamente, mas ela não é nada, ela não é nada. E é essa dificuldade do ser humano de entender o sermão da montanha quando Jesus fala do pobre de espírito. E aí a gente vê esses comunistas, me desculpa aqui a palavra, né? Porque antigamente a gente levava até um tapa na boca se falasse ela, mas essas pessoas desgraçadas, que significa sem a graça de Deus, e não é porque Deus não lhe derrube graça diariamente, mas porque se fecham a receber a graça de Deus. É uma diferença muito grande. E fazem a interpretação da Bíblia, seja o Antigo Testamento ou o Novo, só de um lado da moeda, não olha o outro. E aí ficam com essas falácias do coitadinho. E coitadinho esse, gente, por causa de armas, por causa dos bandidos estarem armados, foram milhares de meninos e meninas que eu vi perderem a vida. Por causa da questão do mundo das drogas, de querer sair do mundo das drogas, dessa violência que, para mim, particularmente, é a pior que tem no mundo. E que fazem escravos. Escravos são pessoas que perdem os seus neurônios, são pessoas que têm dificuldade de raciocínio, são pessoas que têm dificuldade de ter esse conhecimento e sair disso. E acham que estão bem. Não, não estão bem. Então fica aqui essa colocação, né? Essa pontuação de dizer que é contra a arma. Então aí fica a arma. Qual arma? Eu vou tirar a arma realmente de todos aqueles que podem me colocar em perigo? Do bandido? Do assaltante? Do criminoso? De tantas outras coisas? Acho meio difícil, porque uma fala recente de um dos candidatos à presidência, e eu falei em outro momento e repito, porque de repente a gente precisa repetir, a gente precisa ser igual aquele desenho quando meu filho era criança, o Teletubby, de novo, de novo, de novo, para ver se as pessoas compreendem. Porque dizer que é natural um adolescente ter uma arma na mão e roubar um celular, porque é o trabalho dele, e de repente ver pais ou mães ou responsáveis achando que não pode prendê-lo porque ele estava simplesmente fazendo um trabalho dele para poder levar comida para casa, gente. Então, assim, qual é esse desarmamento? E por que o povo não pode ter armas nas mãos se os bandidos estão armados para lá dos dentes? E com armamento pesado, que de repente nem o nosso exército não tem. Fica essa questão para a gente pensar e analisar. Eu aproveito mais um instante para colocar, né, a notícia que eu vi hoje, que o jurista Miguel Reale Júnior colocou uma fala em favor do ex-presidente para a candidatura, né? Que aí ele estaria apoiando como presidente. Meu Deus! Aí ele fala assim que é para lutar contra o golpe que o atual presidente quer dar. Aí fica a minha pergunta para esse jurista, mas nós já não estamos sofrendo um golpe jurista? Ele que é um jurista deveria compreender esse golpe dado pelo poder judiciário na população. Eu não sei se ele realmente gostava do pai dele, que era também de visão socialista, porque o Reale é um socialista, o Reale sempre esteve junto de pessoas socialistas, e todo mundo que estuda mesmo, que busca o conhecimento, sabe que o socialismo termina no comunismo, né? Que essa democracia que eles usam é somente uma roupagem para disfarçar a real escravatura que colocam em cima da sociedade, em cima do povo. E o pai dele, em um
dos momentos da vida dele, na década de 30, colocou algo sobre a importância de se ter a comunicação, de se ter os símbolos, inclusive a bandeira, para se usar nos partidos, para poder demonstrar, né, as situações. Então você veja, uma pessoa com uma visão socialista dizendo isso. E aí hoje nós encontramos pessoas que estão no poder jurídico proibindo essa expressão, né, de liberdade no meio da comunicação. Um lado pode falar e fala todas as aberrações possíveis e o outro tem que ficar calado. Isso não é a verdadeira justiça. A justiça, como eu disse, dessa terra está doente há muito tempo e praticamente desde que o mundo é mundo, né? É importante as discussões, sim, porque moeda tem dois lados e eu respeito isso, né? Seja o cientista que for da vida, tem que ter discussões, porque nenhuma ciência acaba. Por mais que você coloque algo, amanhã surge outro com uma nova tese, né, com uma nova teoria. Então as discussões são saudáveis, mas essa proibição, como nós estamos vendo hoje, atualmente, é algo doentio, não tem cabimento, não tem razão de si. E aí então fica a minha pergunta para esse jurista Miguel Reale Júnior, dentre esse posicionamento dele e falando dessa palavra golpe, qual o golpe? Ele está preocupado que o golpe que está em andamento, sendo implantado no nosso país, não seja realizado? E aí ele não quer que haja algo que venha romper? E aí é meio complicado, né? Porque ele diz na fala dele que ele é contra isso de ficar permanente no governo. Então, por que ele está apoiando um ex-presidente e que teve oportunidade de uma candidatura e duas, porque foi reeleito? Ou seja, ficou 8 anos. E ainda em seguida conseguiu colocar mais por um tempo pessoas do próprio partido, né? Ou seja, ficou lá os seus 14 anos podendo fazer o que quisesse dentro do país. Então é uma coisa assim perigosa a fala desse jurista, no meu ponto de vista. Na idade dele, diante um todo, fica aquela minha pergunta se realmente ele entendeu o que aconteceu na década de 60. Porque, para mim, não foi um golpe. Teve sim falhas, erros, como em todo o sistema a gente encontra as falhas e erros, e aqui eu digo, repito, a gente tem que ter as discussões, tem que ver sempre os dois lados da moeda e procurar o consenso, né, o que ficaria melhor. Mas daí ele dizer naquele formato, né, como sendo uma coisa ruim, eu vou ser bem sincera, o período da intervenção foi um período de muita liberdade de ir e vir, liberdade de verdade, de você poder ir nos locais, de você ter segurança, porque aí as pessoas realmente tinham brilho na cara, né? Valores. As pessoas não saíam roubando ou matando porque sabia que levava aquele valor que já vinha do berço, né? Se você fez algo errado, você tem que pagar por esse algo errado. E aí hoje a gente encontra, assim, situações e situações que as pessoas acham que tudo pode. Não há limites, né? E os limites existem sim. O meu limite vai até onde começa o seu limite. Eu não posso atravessar o seu espaço. E você tem que respeitar o meu espaço. E aí o que nós estamos vendo são pessoas que não querem respeitar o espaço de ninguém, querem atropelar em nome de algo que eles dizem que é democracia, e isto não é democracia, é uma roupa falsa, né, para se colocar dizendo que é uma democracia, mas isso não é democracia. E aí teria que estudar e ver, especialmente no mundo antigo, a Grécia, quais foram as dificuldades na compreensão da democracia e que teve os seus altos e baixos, existiu, deixou de existir, voltou, e assim a gente vai tendo em outros povos, né? Então nós temos que ter uma compreensão das coisas para poder fazer acontecer.
E aí fica assim, sou hoje a favor do armamento, sei dos riscos, sei, porque nos anos trabalhando no social, presenciei várias situações tristes, tristes, mas por outro lado, eu não vi o desarmamento de todos acontecerem como era previsto dentro do projeto que foi apresentado e a população acabou aceitando. Ou seja, os honestos, e que é maioria, ficaram desarmados. E os desonestos, que é uma minoria e que quer massacrar, continuam armados, infelizmente. Fica aí a reflexão para esses dias do que nós faremos até chegarmos à eleição, que nós realmente queremos.